E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina e hoje eu estou aqui para poder utilizar esse meio de comunicação para poder transmitir a minha aula para os meus alunos de introdução à história. Eu vou utilizar a plataforma do YouTube e também um podcast para poder fazer com que esse conteúdo chegue até os meus alunos em função, naturalmente, desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Eu estou na segunda unidade do curso, que é dedicado à escrita e interpretação do texto acadêmico, e hoje eu vou falar sobre o uso de metodologia no trabalho acadêmico e também de referencial teórico no trabalho acadêmico. Ok? Então vou começar falando de metodologia. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que não existe trabalho que não tenha metodologia. Existe apenas trabalho cuja metodologia não está no nível da consciência do pesquisador ou pesquisadora. E naturalmente a minha tese é que se você tiver consciência da metodologia que você utiliza, melhor para você e para a qualidade do seu trabalho. Por isso, ao invés de utilizar uma metodologia de forma inconsciente, que você escolha uma metodologia e utilize da melhor forma possível essa metodologia. O que a gente chama de metodologia é simplesmente o método ou a forma que nós utilizamos para coletar dados para poder escrever o nosso trabalho acadêmico. É simples, ok? A definição é simples, a concepção de metodologia é bastante simples. Eu sou um pesquisador, eu tenho uma temática de pesquisa, eu tenho algo que eu quero pesquisar e a forma como eu vou obter dados sobre esse fenômeno que eu estou pesquisando é o que nós chamamos de metodologia, tá bom? Para você poder entender melhor o que eu estou dizendo, eu vou então lançar alguns exemplos. E o tipo mais comum, mais simples de uso de metodologia ou de forma para obtenção de dados sobre um fenômeno é o que nós chamamos de pesquisa bibliográfica. Quer dizer, se eu quero conhecer o cristianismo do primeiro século, uma das formas que eu posso ter para conhecer esse fenômeno é estudando livros de autores e autoras que escreveram sobre o cristianismo do primeiro século. Lógico que eu posso fazer isso a partir de livros escritos por outras pessoas ou de livros que publicam documentos, né? Aí então eu estaria trabalhando com análise documental, mas o próprio documento está sendo veiculado na forma de livro também. É óbvio que existem documentos que podem ser veiculados de outras formas, documentos que são preservados no seu formato original. Mas a bibliografia então é a forma mais comum. Eu naturalmente preciso ler, eu preciso ter alguma coisa de fichamento, quer dizer, de organização da informação que eu obtenho nos livros que eu vou utilizar, tá certo? E eu tenho que interpretar esse autor, né? Então, por exemplo, uma autora chamada Minayo vai trazer bastante informação sobre como utilizar essa técnica. Uma outra forma de obtenção de dados para elaboração de trabalho acadêmico é a observação direta do fenômeno. Naturalmente, se eu estiver pesquisando o cristianismo do primeiro século, eu não posso fazer a observação direta do fenômeno, porque é um fenômeno que não existe mais. Mas eu posso, por exemplo, se estiver pesquisando o pentecostalismo contemporâneo no Brasil, eu posso fazer a observação direta desse fenômeno, indo a um dos templos, ou fazendo pesquisa na internet, ou observando diretamente de alguma forma esse fenômeno. Então, Howard Becker, né, que tem um livro sobre esse tema, ele discute a metodologia de observação participante e não participante. Quer dizer, observação participante é quando eu observo um fenômeno e, para fazer isso, eu me torno um participante dos eventos que esse grupo social que está sendo observado realiza. Ou eu posso fazer uma observação não participante, quer dizer, eu posso simplesmente me colocar como observador do fenômeno, mas sem estar ali participando do próprio fenômeno que eu observo. Então, por exemplo, eu posso ir a um culto para observar diretamente o fenômeno religioso que eu estudo. Eu posso participar desse culto, eu posso cantar, dançar, posso participar de todo o gestual que vai sendo seguido ao longo desse culto. Ou eu posso simplesmente me colocar num canto e ficar observando
na condição de alguém que é completamente diferente daquelas pessoas que estão naquele momento celebrando o seu culto religioso. Normalmente, associado ao trabalho de observação, a gente faz um trabalho de etnografia, de descrição, de narração do fenômeno que a gente observou. Isso porque a gente observa o fenômeno e depois, com o passar do tempo ou com as muitas observações, a gente vai esquecendo daquilo que observou. Então existem técnicas também. Por exemplo, você pode ler um texto bastante interessante no livro de Clifford Geertz, A Interpretação das Culturas. Tem um texto sobre descrição densa, que é um texto maravilhoso mostrando que uma descrição densa é uma descrição persistente, ou seja, você tem que observar muitas vezes o mesmo fenômeno até que construa uma visão razoável dele, e tem que ser densa no sentido de que você deve observar a maior quantidade possível de detalhes desse fenômeno. Uma outra possibilidade de obtenção de dados é através de entrevistas. Você pode entrevistar pessoas, você pode, por exemplo, para prolongar o exemplo do culto ou do fenômeno religioso, você pode entrevistar líderes dessa igreja, você pode entrevistar fiéis dessa igreja, pode ver se há diferença de percepção de algum aspecto em relação à liderança, em relação aos liderados desse grupo. Também a Minayo, também o Howard Becker tem algumas coisas interessantes sobre entrevista. Via de regra, os manuais de sociologia, de metodologia de pesquisa sociológica tem bastante discussão sobre entrevista, a melhor forma de fazer entrevista, se ela vai previamente estruturada, quer dizer, se eu estabeleço perguntas ou estabeleço um roteiro estruturado para poder ir fazendo as perguntas para a pessoa, ou se eu utilizo uma técnica mais espontânea, eu simplesmente marco um encontro com a pessoa e vou conversando com ela e vou perguntando, e à medida que as dúvidas vão aparecendo eu vou perguntando. A vantagem dessa técnica é que eu não crio um clima artificial para que a pessoa responda aquilo que eu estou perguntando, porque muitas vezes essa ideia de você chegar e falar, olha, eu sou pesquisador, e você chega diante de uma pessoa, isso pode criar uma certa intimidação, uma certa timidez, uma certa resistência na pessoa, que muitas vezes através de um bate-papo mais informal não existe. Tá? Então, nosso objetivo agora é só definir, só identificar o que é metodologia. A gente vai ter ao longo do curso de História disciplinas específicas onde você vai aprender metodologias específicas. O que você precisa agora é só começar a ir tomando consciência de que existem diferentes metodologias, de que a metodologia é uma dimensão importante para a obtenção de dados para a realização de um trabalho acadêmico. Nós vamos falar agora então na sequência um pouco também de referencial teórico. Como a metodologia, o referencial teórico também está presente em todo o trabalho, mas nem sempre o pesquisador ou pesquisadora está consciente de qual é o referencial que ele mesmo está utilizando. A gente pode definir referencial teórico de forma relativamente simples, ou seja, referencial teórico é o conjunto de conceitos que eu utilizo para poder estruturar o meu trabalho, para poder interpretar os dados que eu obtive a partir da minha pesquisa. O campo da historiografia propriamente possui seus próprios referenciais teóricos, ou seja, existe discussão teórica sobre o que é e como fazer o trabalho historiográfico dentro do campo da historiografia. Isso não significa que a historiografia não vá dialogar, e na verdade ela dialoga, o tempo todo com outros campos do saber, e por isso também ela vai utilizando conceitos e também metodologias que são mais típicas ou mais típicos de outros campos do saber. A historiografia dialoga bastante com a filosofia, porque é um campo do saber muito dado à abstração, à formulação de conceitos, à problematização dos conceitos, às vezes até historiciza, quer dizer, dimensiona historicamente um determinado conceito. Isso ajuda bastante. Por exemplo, eu sou um historiador e trabalho bastante com a filosofia de Michel Foucault. Utilizo conceitos. O debate sobre poder do Foucault, o debate sobre subjetividade do Foucault, são conceitos extremamente úteis para mim quando eu estou fazendo o meu trabalho de caráter historiográfico. Mas a gente poderia refletir um pouquinho, por exemplo, de uma aproximação com outros campos do saber além da própria filosofia. Por exemplo, no caso da antropologia, nós podemos
utilizar, e temos de fato utilizado, vários referenciais ou conceitos ou ideias provenientes da antropologia para fazer a interpretação dos dados que nós obtemos a partir dos documentos que nós analisamos. Por exemplo, existe a antropologia chamada de antropologia hermenêutica ou interpretativa ou interpretativista, cujo representante mais conhecido é o antropólogo americano Clifford Geertz. Nós temos também uma antropologia marxista bastante importante, representada por Maurice Godelier, ou, se vocês quiserem, uma antropologia estruturalista de Claude Lévi-Strauss, né, que é talvez o expoente mais conhecido nesse campo. Na área da sociologia, a gente tem naturalmente uma sociologia marxista ou neomarxista, se nós quisermos, né? Temos Marx e os marxistas, como Louis Althusser, ou marxistas que ainda estão conectados à tradição de uma sociologia crítica, mas já um pouco críticos em relação a conceitos mais ortodoxos do marxismo, no caso de Boaventura de Souza Santos. Aliás, é bastante discutível se a gente deva ou não classificá-lo como um marxista. Sociologia compreensiva, que é uma tradição bastante importante, interessante, que remonta ao clássico fundador da sociologia Max Weber, mas se prolonga, por exemplo, na sociologia do Peter Berger, que tem um trabalho bastante importante de sociologia no campo religioso, e Pierre Bourdieu, um sociólogo contemporâneo bastante importante. Ou, se vocês quiserem, uma sociologia funcionalista, representada também pelo fundador da sociologia Émile Durkheim, mas que se prolonga a partir do trabalho, por exemplo, de Marcel Mauss. No campo da filosofia, nós temos também alguns exemplos bem interessantes, né? A teoria da ação comunicativa de Habermas pode ser utilizada para a interpretação de dados, de fenômenos que eu obtive, ou a genealogia ou analítica do poder de Michel Foucault, que eu já mencionei para vocês e que é algo que eu tenho utilizado bastante no meu trabalho de caráter historiográfico. Temos a filosofia hermenêutica, né, que temos aí como principal expoente o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer, mas também temos um pouquinho mais próximo da gente, mas também já falecido, né, o filósofo francês Paul Ricoeur. No campo da educação, por exemplo, nós temos uma pedagogia, uma educação libertadora, representada por Paulo Freire. A gente poderia pensar numa pedagogia ou numa educação pragmatista. Temos um importante expoente brasileiro, Paulo Ghirardelli, que é do campo da educação e também do campo da filosofia, e traz todo o debate da filosofia pragmatista para o campo do ensino, da educação. E a gente poderia pensar ainda numa pedagogia do conflito, né? De certo modo dialogando com o marxismo, mas pensando já no campo específico da educação. Tá bom? São algumas exemplificações, eu estou falando de grandes teorias. Também ao longo do curso da história a gente vai poder talvez esmiuçar algumas dessas teorias, utilizar, fazer exercícios. No momento a gente quer apenas que você tenha consciência dessa diversidade metodológica, dessa diversidade teórica, e que você fique tranquilo, não fique ansioso, né? Você vai ter oportunidade ao longo do curso de ver bastante coisa do campo de metodologia e de teoria. Agora o que nós queremos é apenas que você esteja atento para o fato de que um trabalho de caráter acadêmico exige método e exige também teoria, e a gente vai poder dialogar com diversos campos do saber para poder construir a nossa metodologia e a nossa teoria. Tá bom? Para o momento é só isso, né? A gente vai voltar então a conversar sobre outras coisas proximamente, tá bom? Espero que você esteja bem, fique bem, continue bem, e a gente vai torcer para isso tudo passar logo e a gente poder se encontrar, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo ou podcast.